Boa tarde, Fernando Horta, historiador, sempre aqui toda terça com a gente, tudo bem? Tudo bom, Daiane? Comigo tudo bem, aqui em Brasília também. Chuva, É, muita chuva e um arzinho um pouco mais fresco, agora deu uma diminuída no calor, mas a gente sabe que o restante do Brasil vai sofrer um pouco aí com essa questão da chuva, um pouco, talvez pois é. bastante, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, não naquela intensidade, mas com alguma preocupação, pode acontecer em Rio, São Paulo, então um abraço para quem está ali e vamos se cuidar. Exatamente. Por falar nisso, amanhã a proposta aqui é de trazer o Leonel Hadi, estava confirmado já, e na quinta também um outro parlamentar lá do Sul, para a gente tratar um pouco de como é que está esse enfrentamento, quais são as políticas que estão sendo produzidas, o que não foi feito. A proposta também é tratar desse assunto com esses parlamentares. Agora, Horta, desde ontem, circula a informação de uma delação premiada de Rony Lessa, acusado e réu no processo de Marielle Franco, pelo assassinato de Marielle Franco. Segundo as investigações e as apurações, dão conta de que ele é o autor dos disparos feitos contra Marielle e Anderson Gomes, seu motorista, que vitimaram Marielle no 14 de março de 2018. Desde ontem circula essa informação de delação premiada. Hoje a informação de que essa delação está no Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, o que indicaria ali um foro privilegiado. E aí, agora à tarde, no comecinho da tarde, o The Intercept deu uma matéria dando conta de que a delação, isso por apuração do The Intercept, a delação apontaria, segundo a reportagem, a delação apontaria Domingos Brazão, um nome que já havia circulado anteriormente aí como um dos responsáveis pelo assassinato, como o mandante. Toda a história que envolve o Domingos Brazão, inclusive lá atrás com Raquel Dodge, essa informação circulou a partir de uma fala de um dos presos, que antes dele tinha um outro, se não me engano, miliciano, que tinha citado o nome do siciliano, não o deputado, mas um vereador lá do Rio de Janeiro, que teria sido mandante, e depois se descobriu que a tentativa ali seria justamente de tumultuar por causa do Domingos Brazão. O Domingos Brazão tem um histórico também uma ficha corrida bastante grande, né? Ele está no Tribunal de Contas do Estado, ligado ao PMDB, e teria ali interesses, já foi parlamentar, né? Foi denunciado, inclusive, naquela CPI das milícias, pelo Marcelo Freixo, na época deputado também no Estado, e as questões relacionadas às construções ilegais, irregulares, no Rio de Janeiro, na região ali da Rio das Pedras e outras, seria ali uma das questões que envolveria o nome do Brazão com o escritório do crime, e por isso a atuação de Marielle nessa região, combatendo essas construções ilegais e fazendo uma política fundiária diferente, tentando regularizar e combater essas ações das milícias, teria irritado, seria mais um somatório nas ações aí que motivaram, segundo a reportagem do The Intercept, e também, segundo, eu estou trazendo aqui um relato da época. Essa informação, a gente já tinha falado aqui em alguns programas, né, Horta? Tem que ser muito embasada, não adianta só o Lessa dizer que foi e pronto, né? Como toda delação, tem que ter um conjunto probatório, porque não adianta trazer uma resposta pura e simples para a gente achar que isso resolve e soluciona a questão. Como é que você vê todos esses desdobramentos, hein? Então, Daiane, é um tremendo balde de água fria na investigação se realmente a delação do Lessa se resumia a Domingos Brazão. Por que isso? Porque esse nome já era um nome que estava à disposição da polícia e à disposição tanto da Polícia do Rio de Janeiro, dos investigadores, do Ministério Público, há muito tempo. Foi um dos primeiros nomes levantados lá atrás, com relações e com indícios suficientes para que uma investigação já pudesse ter sido feita nesse sentido. Né? Trazer esse nome de novo à baila, sem comprovação,
é um balde de água fria, é a delação que não leva a lugar nenhum, que eu tinha até afirmado num outro momento, que me perguntaram se eu tinha alguma esperança disso. Eu acho que não, eu acho que a função do Lessa ali é ficar fazendo a polícia correr atrás do próprio rabo. Né? Se já houve uma investigação sobre o Brazão, se o Brazão já estava nessa questão, e é sobre o Domingos Brazão, não é nem sobre o irmão dele, né? O Chiquinho, acho que é o Chiquinho Brazão, que é o vereador e que de alguma forma teria tido embates muito sérios com a Marielle, é o próprio que já tinha sido aventado lá atrás. Então é um nome requentado. Isso não quer dizer que a delação não seja importante ou não tenha peso. Pode ser que o nome lá atrás tenha sido aventado e não tenha se conseguido o processo da investigação por N questões, seja pela própria imobilidade da polícia, do Ministério Público, seja pelas relações do Domingos Brazão, e agora o Rony vem com comprovações nesse processo. Mas, de qualquer sorte, é um balde d'água fria para quem estava esperando que a gente começasse a escalar em nomes que ainda não haviam sido dados, né? Porque há que se explicar por que durante 6 anos o Estado brasileiro não conseguiu, e obviamente o Estado do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, não conseguiu ir adiante numa investigação num caso de um assassinato tão rumoroso, né? Então muita gente estava esperando ali alguma ligação mais picante, especialmente com familiares do ex-presidente, e o Rony Lessa faz aquilo que todo mundo tinha medo que ele fizesse, ou seja, coloca a polícia de novo no encalço daquilo que ela já estava há 6 anos atrás, num processo de eterno recomeço de todas essas investigações. Espero que tenham outros nomes, outras relações, ou pelo menos provas muito mais substanciais, porque o perigo é a gente acabar reforçando a posição do Brazão, que obviamente já está se defendendo nisso tudo, já deve ter contratado seus advogados há 6 anos, 5 anos atrás, quando o nome dele surgiu, né? Já se organizou, já buscou provas, teve 5 anos para esconder o que é que ele tem feito, né? E aí você traz ele de volta justamente para que ele possa construir o discurso do estou sendo perseguido mais uma vez. Então a gente tem que trabalhar com muito cuidado essa questão da delação e esperar com que ela venha a público, né, com mais informações. Mas se for esse, Daiane, é um banho de água fria, especialmente em quem esperava encontrar no Lessa mais informações para a gente ir atrás dos responsáveis. Concordo aqui com o Horta, e assim, esse vazamento dessa delação também chama atenção, né? Porque é uma questão que o governo prioriza tanto do ponto de vista de avançar, deixar que a polícia faça. E isso é bom lembrar aqui, porque vem aqui sempre uns bolsonaristas, já tinham lá em cima, lá no começo, antes de começar o programa, viu, o título veio aqui para comentar. Ele era ligado à esquerda, ele era ligado à esquerda coisa nenhuma, vai se informar antes de ficar aí escrevendo bobagem. Ele era do MDB e tinha laços e rastros com as milícias. E ainda que fosse, né, isso não quer dizer nada, né? Para você entender como é que funcionam as relações das pessoas, como elas entram nos partidos, é preciso entender como é que funciona tudo isso. Estou falando isso também porque o Deltan Dallagnol, numa cretinice bastante grande, postou uma foto do Brazão, dizendo, delação, aponta, tal, não sei o quê, crime da Marielle, e está lá o Brazão com um adesivo da Dilma, no período em que o MDB, Michel Temer, estava no governo. Certamente é uma foto dessas. E essa gente trabalha com as redes nesse nível de cretinice, de criminosos, né? A atuação criminosa de um procurador, de um ex-procurador, que também devia perder esse status de ex-procurador, porque já é deputado cassado, já devia perder o status também de ex-procurador, de uma irresponsabilidade muito grande. Mas tudo isso vem nesse eco que você está nos trazendo aqui, né, Horta? Agora começa o processo de desinformação, que foi um processo utilizado durante todo o período Bolsonaro, né? Você levanta um nome que a polícia já estava atrás, que não tem mais nada de novidade ali colocado, coloca parte do aparato policial, que já não está com muita vontade de investigar isso, porque isso é verdade, se a polícia tivesse com interesse, já tinha resolvido 6 anos depois, né, já não tem mais aquela situação, coloca ele lá, vaza uma delação para fazer, porque agora provavelmente nos próximos dias o Brazão vem a público, ainda antes da manifestação oficial da polícia, dizer que ele está sendo perseguido, que isso são questões políticas, e
você vai fazendo aquilo que as assessorias de comunicação chamam de controle de danos, né? Você vai controlando o processo da informação e os danos, antecipando para minorar o impacto. Isso é muito comum tanto na comunicação quanto nas atividades de inteligência do Exército, das forças militares pelo mundo, e, portanto, não nos ajuda em absolutamente nada isso. Por que foi vazado? Com que interesse? Com que situação? Nós não sabemos. Mas aí vem aquela situação que já vem colocada. Um crime de 6 anos, em que 6 anos nós não conseguimos resolver, há que se tentar novas coisas. E me parece que o Rony Lessa não é essa nova coisa que poderia fazer com que a gente solucionasse o problema. Acho que estamos sendo enganados mais uma vez. De qualquer forma, também é bom lembrar que o bolsonarista e os demais que estão por aqui, ó, olha só, em 2019 o Bolsonaro concedeu passaporte diplomático a parentes de Brazão, delatado, e na época já citado nessas investigações aí, como lembrou aqui o Fernando Horta. Então, aliado de milícia não está na esquerda, não, mas tá aí, fica o recado. Não, e depois outra coisa, essas relações políticas no Rio de Janeiro são muito complexas, tá? O Rio de Janeiro costuma se estabelecer da seguinte maneira: quem está no poder, nós estamos apoiando, e a gente viu exatamente, é só ver o prefeito do Rio de Janeiro, Paes, que foi opositor do PT durante muito tempo, e o PT opositor, e hoje estão fazendo uma chapa. Quer dizer, essa fluidez da política é muito característica de alguns lugares, mas especialmente do Rio de Janeiro, e a gente tem que tomar um certo cuidado com essa régua de esquerda e direita, porque ela não funciona muito bem ali, não. Não tem. No Brasil todo, né? A gente está falando de fundo partidário esses dias, por conta da questão do orçamento, né, Horta? Se a gente for olhar os partidos no Brasil, está tudo muito diluído, né? Tem muita coisa perdida. Não tem mais esquerda, direita, centro. Não há esse recorte ideológico muito claro no país. O único partido que tem isso, ou talvez os dois únicos que tenham isso, são os partidos comunistas e o Partido dos Trabalhadores, que você sabe que estão no campo da esquerda. O resto é um processo de transição que até as igrejas participaram. Vamos lembrar que durante muito tempo do governo Lula, segundo o governo Lula, os evangélicos estavam todos perfilados atrás do presidente Lula nesse processo. Inclusive, então, Silas Malafaia. Vivendo das benesses ali, dos acordos políticos. Silas Malafaia chegou a gravar vídeos dizendo que Lula era o melhor presidente da história do país. Então, é importante tomar um pouquinho de cuidado quando a gente vai analisar essas regiões, especialmente o Rio de Janeiro, porque o poder da política se sobrepõe às noções ideológicas. Então, não coloquem as pessoas de um lado e de outro. Tá? É importante. Agora, falando aqui da conjuntura, hoje saiu uma pesquisa da CNT MDA, vou colocar aqui na tela a matéria que publicamos lá no nosso site, trazendo os números da pesquisa. Aprovação de Lula é de 55% e o governo tem 43% de ótimo e bom, diz pesquisa CNT-MDA. O levantamento encomendado pela Confederação Nacional do Transporte, CNT, mostra a estabilidade na avaliação do governo do presidente desde setembro de 2023. Eu queria somar esses números, né, da pesquisa, vou até descer aqui um pouco para a gente ir no detalhe. Ó, avaliação do governo federal, ótimo e bom, 42,7, regular, 28,1, ruim e péssimo, 27,9. No levantamento anterior, realizado em setembro, o nível de ótimo e bom era de 41%, né, e o de regular, 30%. E o de ruim e péssimo, 27%. A aprovação do presidente Lula, aí, falando do presidente, aprova o presidente 55,2%, desaprova 39,6%. Não sabe ou não respondeu 5,2%. Eu queria juntar esses números, não sei se você chegou a assistir ontem a entrevista do Fernando Haddad no Roda Viva. Tem um determinado momento que a Vera Magalhães fala sobre essa percepção das pessoas em relação à melhoria econômica e à popularidade do governo, né? E fala ali também, ela fala do Brasil, mas também junta isso à informação dos Estados Unidos, das eleições ali, das prévias que acontecem nos Estados Unidos, onde tem ali uma melhora econômica por parte do governo Biden, mas isso não reflete numa melhoria dos resultados ali nas pesquisas. E ela fala disso, e o Haddad responde sobre essa questão, justamente falando que essa percepção, de fato, se alterou ao longo dos últimos anos e que outras questões estão mais dentro do radar, justamente por esse
essa crise na democracia que coloca outras situações. O Haddad fala de uma situação cíclica, que isso é parte da história, ao longo do tempo, sempre tem esse momento em que o mundo ou as democracias passam por essa situação em que, ainda que a melhoria econômica ou a qualidade de vida esteja avançando, tem outras questões que estão acima disso, justamente por conta da polarização, das tensões que vão sendo geradas ao longo daquele período, mas que isso tem um momento de estabilidade e volta à sua normalidade, o que ele chama de normalidade. É isso, Horta. A gente passa por esses momentos cíclicos na história, e essas percepções em relação à qualidade de vida, as pessoas vão dizendo assim, não, porque nessa pesquisa, por exemplo, quando você vai, aquilo que é também histórico, né? A pessoa vai melhorando de vida, a pessoa que tem um salário melhor ou tem um grau de escolaridade maior, ela desaprova mais o governo, mas certamente ela está sentindo menos as, os avanços, as melhorias econômicas, porque elas não estavam lá na ponta, elas não estavam sentindo lá na ponta a fome, comendo osso, etc. Como é que você vê isso? Esse raciocínio que eu fiz aqui leve está correto? Vamos lá, a história não é cíclica, tá? Esse é um debate que a gente já faz há muito tempo. A história se repete. Não, a história não se repete, a história não é cíclica. Os homens é que repetem a história e, de alguma maneira, nós, as pessoas que vivem, acabam repetindo os seus pensamentos, seus erros, muitas vezes os seus erros, inclusive erros de avaliação lá atrás. Então, o que nós temos é que, de tempos em tempos, as democracias caem em espaços de descrédito tão grande que, efetivamente, há um controle do processo da informação para que se mantenha a coesão desses tipos de governo. Então, quando a democracia passa a ser questionada, de tempos em tempos isso acontece, muitas vezes os historiadores apontam que isso tem a ver com crises brutais que o capitalismo promove, as pessoas ficam presas nessa ideia de que a democracia não responde aos meus interesses, às minhas vontades, quer dizer, eu voto para presidente, voto para deputado, voto para senador e continuo no mesmo problema, na mesma confusão, e aí os políticos acabam usando sempre as mesmas fórmulas de comunicação para resgatar esse processo, que muitas vezes são diversionismo, outras vezes tentativas de dar rótulos novos para coisas antigas. Então, quem repete as coisas na história são os próprios homens. Repetem, inclusive, os seus erros o tempo inteiro. A gente está vendo isso no mundo, está todo mundo avisando o que está acontecendo em Gaza, e Israel segue produzindo um processo de genocídio brutal. Então, nós repetimos as coisas, não que a história se repita, né? Agora, essa pesquisa que é trazida pela CNTM-DA, ela é uma pesquisa que precisa ser lida com certo cuidado para que a gente não engane ou não se engane, né? Primeiro, fica caracterizado que nós seguimos vivendo um sistema polarizado. Nós temos 3/3, a gente divide a sociedade brasileira em 3/3, 1/3 apoia indiscriminadamente o presidente Lula, 1/3 nega e acha que é horroroso e não tem nada. E a outro terço acaba se dividindo um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, e o presidente Lula tem saído bem na condução desse terceiro terço, trazendo mais para o seu lado. E esse foi o planejamento que sempre foi feito desde o início, por isso chamado de governo de frente ampla. Os números não se alteraram muito desde que a gente está falando lá no processo da eleição. A gente vai olhar em todos os institutos de pesquisa, você vai ver que há muito pouca modificação nisso para mostrar o nível de polarização que nós estamos, o nível de cristalização desses apoios políticos. Se você for olhar por estruturas conjunturais, o próprio 247 coloca lá, né, que o primeiro ano do governo Lula as pessoas acham que melhorou a economia e a educação. Mas se você olhar o que acha que piorou, você vai ver que é a economia e a segurança. Ou seja, mostra que determinados assuntos seguem tendo polarizadas a sua posição. Uma parte que acha que melhora, uma parte que acha que piora, continua sendo aquela mesma parte, o que mostra que nós estamos tendo pouca porosidade dentro da comunicação política. Nós não estamos conseguindo atingir os grupos que nos são refratários. Nós estamos fazendo aquilo, o que chamamos na academia de pregar para convertidos. A taxa de transformação ainda está muito pequena frente ao investimento público que estamos fazendo. A quantidade de recursos mobilizados, o número de programas sociais estabelecidos, a força que o governo tem feito não está se traduzindo na mesma proporção que nos anos anteriores em apoio político.
né? Se você for parar para pensar, só a reorganização dos programas sociais que foram feitos e mais esse novo plano de neoindustrialização deveria ter arrastado uma parcela significativa das elites brasileiras para a percepção de que é um governo que está indo para o lado certo, mas nós continuamos com 1/3 da população brasileira refratariamente contrária a absolutamente tudo isso. E isso é que incomoda, porque, de alguma maneira, esse 1/3 parece que não se sensibiliza com absolutamente nada, e nós precisamos desenvolver mecanismos para conversar com eles. Eu sou contra aquela interpretação que diz que esse 1/3 são os evangélicos, que até isso estão fazendo, cristalizando a figura dos evangélicos, como se fosse nos evangélicos o problema, e aí que nós precisamos nos aproximar dos evangélicos, temos que fazer tudo para... Não. Nós precisamos fazer a discussão política na sociedade em cima desses grupos refratários. E que grupos são esses, Daiane? Aí é que é importante a gente perceber. Quem são as pessoas que se colocam diretamente contra o governo Lula? E aí você vai ver que há um recorte de classe, e há um recorte urbano-rural, há um recorte de religião também. Qual deles nós vamos atacar? Com qual nós vamos conversar? Por qual nós vamos dialogar? De que forma vamos nos aproximar dessas pessoas? É essa discussão que tem que ser feita. E não simplesmente achar que está tudo bem. Não está. Nós estamos numa situação um pouco mal parada. E a presidenta Gleisi Hoffmann disse isso naquela reunião lá em dezembro do PT, qualquer redução no apoio ao presidente Lula e esse suposto equilíbrio se desfaz rapidamente e a gente pode cair num sistema tremendamente agressivo contra as forças de esquerda, que é o que o Bolsonaro e, de alguma maneira, a extrema-direita brasileira estão apostando. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas. O Kevin diz aqui: entrevistem o Nelson Garrone, do canal Eu Vi no Zap. Está feita a dica aqui, obrigada pela contribuição. O Luiz Parra diz: agora a pergunta é quem mandou o Domingos matar, né? Ele vai fazendo uma repetição da pergunta. O Júlio César Beraldi diz: para a família de Marielle, descobrir o mandante é uma forma de diminuir o sofrimento, que seja feita a justiça dos homens para que a família possa seguir. De fato, ainda mais é uma tortura, né, ao longo de tanto tempo, não ter a resposta de um crime tão bárbaro. O Júnior Ronieri lembra que Dai Brazão é ligado à família Bolsonaro, principalmente o Flávio. É uma engrenagem do Estado paralelo no Rio de Janeiro. Acho que endossa um pouco do que o Horta falou há pouco, né? Ali tem uma engrenagem que ela se movimenta por alguns parâmetros, mas ela tem uma série de outras interligações, né? Porque o funcionamento das coisas ali é bem complexo, não é tão simples, não é só num olhar aqui que a gente define tudo. Horta, falando ainda sobre essa questão do governo, da expectativa, hoje a gente também tratou bastante, e tem ali no ambiente dos corredores, das especulações, se falando sobre a decisão do presidente Lula de sancionar ali o orçamento com vetos. E esses vetos afetam diretamente aquilo que o Congresso, e principalmente o Centrão, votou e colocou dentro do orçamento com peso, né? As emendas, o controle das verbas destinadas ali para uma série de programas que o Centrão queria continuar comandando. Matéria lá do nosso site diz aqui: encabeçado por Lira, Centrão se prepara para derrubar veto de Lula a emendas do orçamento 2024. O presidente sancionou, na segunda-feira, a lei orçamentária anual de 2024, reduzindo em 5,6 bilhões o valor disponível para emendas de comissões do Congresso. Hoje tinha muitas matérias destacando a evolução dessas emendas, né? Então, tinha lá, 2019 era 13 bilhões e 55. 2020 subiu para 35 bilhões. Então, a gente vai tendo a noção do que a derrubada da presidenta Dilma resultou, né? O Congresso estava ali sob o controle. Aí, 2021, 33,7 bi de emendas. Em 2022, perdão, 2021, 33,7, em 2022, 35,6, em 2023, era 36,2 bilhões.
E aí, para 2024, o que o Congresso tinha aprovado era 52,6 bilhões e o governo só reduziu para apenas 47,5 bilhões e está essa chiadeira toda por parte aí do Centrão, que já está ameaçando derrubar, e aí vem aquela tensão de governabilidade e tal. O presidente Lula, numa entrevista hoje à tarde, a gente está aguardando aqui a liberação da entrevista, inclusive, para mostrar, o presidente Lula disse que tem toda a paciência do mundo para conversar, discutir e tentar chegar ali num consenso com o Congresso. O mesmo disse o Haddad ontem. Como é que você vê essa situação, hein? O Congresso está sempre colocando essa corda e aumentando o seu quinhão, a sua mordida. A gente conversou aqui há algumas semanas que o Zé Dirceu falou disso, né? O Centrão vai querer abocanhar mais um pouco do governo. E cada passo que dá é nessa direção. Se não se organizar, nas eleições, eles ganhando mais espaço, aí a situação fica mais difícil. Então, é um pouco desse raciocínio que eu queria que você trouxesse aqui para a gente. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nós somos um sistema presidencialista porque nós escolhemos que a chave do orçamento, aquele que terá a condição de fazer o uso do dinheiro do Estado arrecadado, precisa ter uma quantidade grande de votos. Então, nós somos presidencialistas porque o presidente vai ser eleito com mais de 50 milhões, talvez 60 milhões, o Lula 59 milhões de votos. O que o Centrão está propondo é que o Lira, que tem 200 mil votos, tenha acesso na mesma proporção, ou quase na mesma proporção, às verbas de uso discricionário do Estado, não as verbas que já são obrigatórias, aquelas que você tem que fazer de pagamento de salário e tudo mais, mas as discricionárias, o Congresso tenha parte para basicamente quase a mesma coisa. Né? A gente viu que o presidente, por exemplo, o PAC ia ter 50 bilhões e as verbas para o orçamento, para os pagamentos de emendas do Legislativo ia ser também em torno de 50 bilhões. O presidente tenta fazer um jogo duro ali, veta essas medidas, ele tem razão de fazer, principalmente porque no presidencialismo, o presidente Lula se responsabiliza pelo ordenamento dos pagamentos, né? Já o legislativo não. Então essa é uma distorção que precisa ser resolvida, que o STF não resolveu. Quando ele votou lá atrás a história do orçamento secreto, foi um voto totalmente desconexo, eles disseram que não era legal, mas podia acontecer, sabe aquela história do é proibido, mas se quiser pode? Foi isso o voto do STF. O STF disse, olha, é proibido, mas se quiser pode. Isso por um meio de ameaças do Lira, o STF vai ser chamado para discutir essas questões de novo, porque a grande questão é exatamente essa. Quem ordena os pagamentos se responsabiliza, tem o custo político dele. O legislativo brasileiro, centrado no Lira, está tentando ter acesso ao orçamento sem o custo político dele. Inclusive, agora saiu a informação de que o parlamento quer a liberação das emendas sem os projetos estabelecidos. Quer dizer, o parlamentar pede a emenda e não precisa indicar para onde, nem o que fazer. Fica lá o dinheiro da conta para ele endereçar para onde ele melhor quiser. Isso é fruto dessa estagnação que nós vimos no judiciário brasileiro durante anos, né, se colocando na condição de não intervir nos outros poderes, mas quando precisou intervir a favor do golpe, nós vimos o que o Gilmar Mendes fez, deixando o presidente Lula fora do governo da presidenta Dilma, depois o que o Barroso fez para permitir a prisão do presidente Lula. Então, de novo, o que nós estamos vivendo é uma politização muito grande, sem necessariamente nós voltarmos às bases e ouvirmos a população. E essa é uma das grandes críticas que está se fazendo a essa forma de política que o governo Lula está colocando. Ele está precisando do apoio da sociedade, ele está precisando do apoio dos movimentos, ele está precisando do apoio de partidos de esquerda que tenham mais posições densas na sociedade, porque senão ele não consegue se opor a esse parlamento perverso que nós temos, mas ele continua relutando em fazer isso e quer cada vez mais negociar institucionalmente. Na institucionalidade está muito difícil. É muito provável que 10%, que foi o que o presidente recuou, né, ele só tirou 10% das emendas que o parlamento tinha dado a si mesmo, e mesmo assim é possível que ele perca, porque o parlamento, coordenado aí por Lira, provavelmente vai conseguir ter número suficiente para desaver o veto, o que é algo assustador. E aí, Daiane, a grande pergunta é, as eleições de 2024 nos darão uma condição mais favorável? E todas as respostas
respostas que até agora eu tive são que não, que é muito provável que nós não consigamos sair desse impasse, ou seja, a direita, a extrema-direita e os liberais vão continuar elegendo uma quantidade grande de políticos maior do que a nossa. E o que eles querem fazer é isolar o presidente Lula, fazendo com que ele seja basicamente uma espécie de rainha da Inglaterra no Brasil. O relator, eu não vou pegar o nome dele aqui, o relator do orçamento parlamentar da Câmara, eu vou pegar o nome dele, mas ele deu uma entrevista para a Globo, eu estava assistindo aqui na Globo News, e ele diz assim, melhor isso do que o tomar lá da cá. Eu tive essa mesma reação. Sim, porque é só o da cá, né? Não tem o toma lá, né? É como se ele só paga o tivesse dinheiro. falando, só repasse, não discute nada e fica nessa linha, né? E aí, eles sempre falam de uma suposta competência que teria o parlamento, por ser os representantes do povo, de participar desse orçamento de forma mais efetiva, e essa forma seria a forma mais transparente. Mas a justificativa é meio essa. Não, o parlamento é a casa do povo, o povo decidiu. Parece a mesma teoria da Sabesp, do caso do Tarcísio. Não, o povo votou nele e ele tinha essa proposta, então está avalizado já pelo povo que pode privatizar, então decidiu, está decidido. Parece um pouco esse caminho. Os parlamentares querem dizer que o presidente Lula não tem direito sobre esse orçamento e, já que eles são representantes num número maior, são 513 parlamentares, eles teriam mais poder do que o presidente, que tem 50 e tantos milhões de votos. Essa manobra narrativa é um caminho que tem sido percorrido por essa extrema-direita para justificar tudo, né? Isso foi muito bom essa tua sacada. Primeiro, não é só uma manobra narrativa, né? Essa é uma alocação, é uma explicação de sentido do mundo diferente, em que eles estão questionando a própria democracia brasileira. Basicamente, o que eles estão dizendo é: os votos sobre o presidente Lula não têm muita importância, porque nós aqui no parlamento é que temos que mandar, porque assim é mais transparente. Primeiro, não é mais transparente, já foi demonstrado claramente que não é mais transparente, o povo brasileiro, em diversas vezes, ele é enganado sobre qual parlamentar que fez determinada coisa, e o parlamento nunca é votado em uníssono. Então, se o parlamento quer ter acesso às verbas, então vamos fazer o seguinte: vamos apresentar chapas de 513 parlamentares já prontos e a gente vota nas chapas. E aí vamos fazer várias chapas em vez de cada um, porque nós temos muita dificuldade de individualizar responsabilidades e méritos. No legislativo é assim. Né? Há muita dificuldade por conta da forma como a informação política no Brasil é lidada, há muita dificuldade de você saber, entre todos os parlamentares, quais os que favoreceram as suas ideias, quais os que não favoreceram. Então, eles jogam com esse jogo de luz e sombras para ficarem sempre nas sombras quando existem as responsabilidades e sempre nas luzes quando existe o manejo das verbas. E isso é uma interpretação política completamente equivocada do que nós temos hoje no Brasil. Basicamente, eles seguem o mesmo trajeto de Jair Bolsonaro de desconstrução da estrutura política brasileira e seguem fazendo por dentro da Câmara. Eu acho, inclusive, que futuramente nós vamos olhar para a figura de Arthur Lira e vamos ver o responsável pela desconstrução política do Brasil na figura dele, muito mais do que propriamente as pessoas que trabalharam no golpe contra a Dilma. Porque o que o Arthur Lira está fazendo é exatamente isso, negando a estrutura política brasileira e estabelecendo uma forma alternativa de entendimento das coisas com o apoio de 513 deputados que sabe-se lá efetivamente o que fizeram pelos seus estados, porque as próprias informações que nós temos não são suficientes para individualizar. Já no executivo, todo mundo sabe que se der algum problema, é o presidente Lula o responsável. Então, a forma de você operar as ideias e as avaliações sobre um governo, ela é muito mais pesada no executivo do que no legislativo. E, portanto, o manejo das verbas devia seguir também esse caminho das responsabilidades. Arthur Lira tenta se fazer de esperto para conseguir espaços de poder a qual ele não teve voto suficiente para ter acesso. Muito importante aqui, diz a Yolanda Giordano, diz, muito importantes as reflexões, destaca ela aqui. Tem muita gente falando ainda do caso do Brasão, lá no nosso site já tem matéria também repercutindo todas essas questões. Eu queria amarrar aqui com o Horta, ainda nessa toada das narrativas, também teve uma chiadeira bastante grande em vários editoriais, os jornais,
sobre a proposta trazida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento e levada pelas mãos do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin sobre a nova indústria no Brasil e também sobre uma proposta de projeto de desenvolvimento. E aí a chiadeira foi geral, de que o Estado não tem que ser indutor do crescimento, ele pode ser parte, que essa história é uma história antiga, um erro antigo que o PT comete, o Lula comete em relação ao papel que o Estado deve ter, que, enfim, as teses são mirabolantes para justificar, na verdade, o desejo que tem esses setores. Como é que você viu essa chiadeira da mídia? Já sabíamos que teria, mas como é que você vê isso também naquilo que o presidente chamou outro dia ali sobre a questão aí da Petrobras, de complexo de vira-lata dessa elite? Como é que você vê isso, Horta? Olha, Daiane, eu estou até, não vou dizer contente, mas estou até esperançoso, porque antigamente, quando você tinha um planejamento de esquerda, você tinha vozes como Fernando Henrique Cardoso, como Delfim Neto, em diversos momentos, né, se levantando para criticar isso. E hoje você tem uma quantidade irrisória de pessoas muito menos qualificadas e com argumentos muito menos críticos, e que, portanto, nos mostra a decadência política desse lado, vamos dizer assim, pró-mercado, né? Eles têm aumentado em número nas redes, mas diminuindo muito a capacidade de olhar a realidade crítica como está estabelecido. Agora, o programa que foi lançado ontem, ele abre as portas para um novo Brasil, mas ele parece que não é consenso no próprio governo. Veja que o presidente, quando retorna, no finalzinho, ele já chega atrasado na cerimônia, no final ele dá a explicação do porquê que ele estava ali, porque houve uma discussão tensa, né? Tivemos umas discussões sobre assuntos bons, umas discussões ruins, né? O ministro Fernando Haddad estava em São Paulo, supostamente para participar do Roda Viva, não estava lá, mas veja, é um momento chave em que o ministro da Economia não está, porque nós sabemos que o plano que foi apresentado ontem é um plano de investimento do Estado, um Estado indutor, é um plano que, de alguma maneira, os grupos da esquerda do governo conseguiram fazer valer as suas vontades frente a esses grupos mais liberais que estavam e que desde o ano passado estavam em disputa, né? O presidente, quando retorna no final da cerimônia, ele pega a palavra por breves 8 minutos e ele diz bem assim, é tudo muito bonito, mas nós temos que fazer isso funcionar, né? Quase como dizendo, no papel essas coisas são lindas, mas eu quero ver como é que isso opera na realidade. Então, parece que é uma grande ideia, são muitas ideias ali colocadas, são estudos técnicos muito bem calçados, mas que tem ainda algum certo grau de oposição dentro do governo. E a oposição externa é, obviamente, de uma burguesia que nunca se preocupou em modernizar o Brasil. Daiane, se a gente dependesse da burguesia brasileira, nós ainda estávamos vendendo café, chicoteando o lombo de pessoas negras e achando que tudo isso era ótimo, discutindo a primeira linha férrea entre o Porto de Santos e as fazendas cafeicultoras do Vale do Paraíba. Então, assim, a gente não pode ficar preso aos interesses, vontades e críticas da burguesia brasileira. Está na hora do Brasil decidir se quer entrar no século XXI ou não. Veja, a fórmula da China para ter conseguido entrar no século XXI é um investimento pesado em educação, um Estado dirigente que determina onde estão os novos investimentos e, principalmente, a busca incessante pelas transformações estruturais sobre o novo. Transformação energética, transformação nos sistemas de comunicação, transformação nos sistemas de transporte. E isso a gente não consegue fazer aqui no Brasil. Ora porque a nossa burguesia é refratária, ora porque se tiram as condições do Estado de ser efetivamente investidor. Está na hora da gente dar um basta nisso. Eu espero que o presidente Lula apazigue a sua mente e caia nas graças de que esses são os projetos mais corretos e comece a fazer indução de crescimento a partir do Estado, porque se depender da burguesia brasileira, nós vamos morrer à míngua, porque eles querem esse Estado fazendão, onde as coisas não mudam. A gente está vendo isso, mulheres e pessoas negras seguem sendo pensadas como pessoas subalternas, aquelas que devem estar ou na cozinha ou no trabalho e não devem se manifestar mais do que a respeito disso. Então, não dá. Que bom que as elites estão agora começando a fazer já um tom mais alto nos jornais, porque aí a gente consegue delimitar muito bem quem está com o projeto de desenvolvimento brasileiro e quem está contra. E a gente separa o joio do trigo. O Júlio César Beraldi diz que com os juros altos não é mais estimulante os empresários continuarem no rentismo do que empreender,
na indústria, mesmo com incentivos governamentais, como o programa Nova Indústria? É sim, o Júlio traz um ponto muito bem, com juro de 11 e pouco por cento, está mais de 11, quase 12 o nosso juro hoje, e o Campos Neto declarou que deve baixar esse ano só até 9, portanto ainda nós vamos ficar com quase 5% de juro real. Com um juro desse, o rentismo ganha. O capitalismo prefere botar dinheiro para render e ganhar 5% do que investir em sistemas produtivos. Mas isso pensado a curto prazo. O que o presidente está propondo, o que as pessoas que propuseram o programa ontem estão propondo, é que nós pensemos a médio e longo prazo. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte: ok, você pode até ganhar 5% de juro pelos próximos 5 anos nessa situação, mas quando terminar esses próximos 5 anos, o Brasil vai continuar sendo um fazendão com a indústria destruída, enquanto todos os outros agentes internacionais estão caminhando em direção à inteligência artificial, computação quântica, energias renováveis e talvez sabe-se lá o que mais. O que eles estão fazendo é convidando a burguesia brasileira a entrar nesses novos ciclos de desenvolvimento. Eu desconfio que a nossa burguesia não vai aceitar o convite, porque também não aceitou lá no século XIX os convites todos que foram feitos para que a gente entrasse no primeiro ônibus, no primeiro trem em direção à industrialização. Acho que nós vamos ter que, de novo, fazer uma grande discussão social para conseguir fazer com que o Brasil entre no século XX pela porta da frente e não através da porta dos fundos como consumidor nesse processo todo. Acerta o presidente Lula em propor essa discussão, mas eu tenho a impressão que ele tem que apaziguar o governo. Me parece que uma parte do governo ainda não está convencido sobre o próprio plano que foi apresentado ontem. Perfeito, muito bom. Fernando Horta, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa semana, bom trabalho aí para você. Obrigado, Dai. Um beijo para você, um beijo para quem fica com a gente e cuidado com o clima no norte e no sudeste, especialmente nessa semana. Já tem avisos fortes de chuva, enchente. Exato. E vamos usar aquela percepção que a gente sempre tem de cuidado e principalmente cuidado com aqueles que são menos favorecidos, que sofrem mais com esses eventos extremos. Exatamente. Obrigada, Horta. Beijo. Tchau, tchau. Valeu.